Bom dia. Nós vamos apresentar agora os resultados da dissertação de mestrado de Daniel Rodrigues Silva Miranda sobre a implementação de RDA. Dessa dissertação teve origem recomendações para a implementação da RDA no Brasil. De acordo com o CROSS, a implementação do RDA em bibliotecas tem sido um processo gradual. Algumas bibliotecas começaram a implementar em 2013, como é o caso da Library of Congress e de algumas bibliotecas nacionais dos Estados Unidos, e outras têm aderido ao processo de implementação a cada ano. Para que o planejamento dessas mudanças responda prontamente e garanta uma minimização de retrabalho gerado nesse processo, é que conhecer a fundo as possíveis implicações para a implementação do novo padrão são fundamentais. O Resource Description Access é um padrão de metadados segundo a nomenclatura adotada por Oliver 2021. O RDA é uma proposta de concepção que contém orientações para a catalogação que padroniza a descrição dos dados e dos recursos informacionais. Foi publicado pela primeira vez em uma ferramenta online chamada RDA Toolkit em junho de 2010. Em 2016, o RDA passou por um projeto de reestruturação e redesenho do seu RDA Toolkit, chamado RDA 3R. Neste projeto, além de uma reestruturação e redesenho de todo o RDA, também ele foi adequado ao novo modelo conceitual, que consiste na fusão dos três iniciais, o IFLA-LRM. O projeto 3R resultou em um site beta que foi oferecido para comentários públicos a partir de 2018. Bem, o RDA tem diferenças bem pontuais em relação ao OCR2. Enquanto que o OCR2, a catalogação é feita baseada no suporte, o RDA é estruturado com base nos elementos de descrição e orientações gerais para todos os tipos de materiais. Ele foi orientado por princípios baseados nos modelos conceituais da IFLA, inicialmente o FRBR, o FRAD, e no modelo atual, no RDA atual, que é o RDA 3R, o IFLA-LRM. O RDA é focado na descrição e no acesso do item, cobrindo também a identificação e a relação entre as entidades. E os registros em RDA são muito compatíveis com os criados em ACR2. Na revisão de literatura realizada na dissertação, a implementação do padrão envolve a atualização dos sistemas de catalogação e descrição bibliográfica, o treinamento de profissionais e a adequação de processos de trabalho de políticas internas. As tecnologias que foram identificadas para a implementação da RDA, observou-se que muitos países do mundo, a maioria, estão trabalhando a implementação da RDA em MARC 21. Principalmente é o caso do Brasil e da América Latina, de uma maneira geral. Alguns países da Europa estão fazendo a implementação no Unimarc e a Library of Congress tem desenvolvido padrões de metadados para a possível substituição do MARC 21. Dentre eles, nós podemos destacar o BibFrame, o MODIS, o MADIS, que é para controle de autoridade, e também foram identificados o RINF e o Sinopia, que são: o RINF é um aplicativo para treinamento de catalogação em RDA e o Sinopia é um ambiente web para o treinamento da catalogação em RDA. Não são softwares para implementação, não são padrões de metadados, são ambientes ou aplicativos relacionados ao treinamento. Na dissertação do Daniel, foi feita numa primeira fase uma revisão de literatura sobre o padrão RDA, no portal de periódicos CAPES, na BRAPSE e também no Google.
Numa segunda fase, foram identificados os trabalhos que falavam especificamente sobre implementação de RDA. Numa terceira fase, esses relatos de experiências de implementação de RDA foram separados em duas categorias: os que traziam barreiras e dificuldades no processo e as possibilidades de solução encontradas pelas bibliotecas, e numa segunda categoria, soluções tecnológicas ou gerenciais que facilitaram esse processo de mudança. Numa avaliação crítica desses trabalhos, observou-se que o foco da literatura sobre a implementação da RDA tem se concentrado em questões de treinamento, aspectos teóricos da catalogação e práticas de implementação. O estado da arte da implementação do RDA na literatura científica apresenta alguns avanços, mas também mostra que ainda há muito espaço para investigação crítica, especialmente no que se refere ao planejamento de sua implementação. Na literatura analisada também, observou-se que 2 dos relatos de experiências eram de países da África. Foram 35 relatos de experiências do continente americano, entre Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina e Chile, dentre outros países. Na Ásia, foi localizado apenas um relato de experiência. Na Europa, 6 relatos de experiências. Infelizmente, na Oceania não foi localizado nenhum relato de experiência. A análise desses artigos de relatos de experiências revelaram a predominância de artigos dessa temática concentrados nas Américas. Isso se deve necessariamente ou provavelmente pelo fato do RDA estar sendo desenvolvido por instituições americanas e canadenses e britânicas. Dentre as maiores dificuldades relacionadas nesses artigos, foram identificadas: aprender a navegar no RDA Toolkit, o material de treinamento para implementação da RDA existir somente em inglês, uma falta de conhecimento e compreensão da RDA por parte dos profissionais, a falta de um treinamento adequado e a falta de recursos para implementação. Sobre as tecnologias para implementação, tanto em termos de OPAC quanto em termos de tecnologias que facilitam essa implementação, alguns artigos citaram o RIF3 e o RIF4, que são aplicativos para o aprendizado da catalogação em RDA, o COA, que foi um software livre utilizado para substituir o Aleph na implementação da RDA em alguns países. Observou-se também que serão necessários investimentos maciços em treinamento e capacitação. Esses treinamentos não poderão acontecer apenas no início da implementação. Foi sugerido que eles devem ser extensivos e contínuos durante todo o processo de implementação. O quesito sobre recursos também foi citado em vários artigos, é um dos mais críticos, pois dele depende o sucesso de todos os outros. Um outro aspecto interessante que pode ser observado na literatura é que a resistência à mudança do ACI2 para o RDA é citada em apenas 2 artigos, então acreditamos que esse não será o maior obstáculo a ser vencido para a implementação da RDA, a resistência dos profissionais ao novo padrão e a novas tecnologias. A atualização de políticas e procedimentos de catalogação é um outro ponto também crítico. No final da dissertação, foi identificado 7 recomendações básicas para a implementação da RDA. O treinamento e a capacitação. Toda implementação, segundo os relatos de experiência, devem começar pelo treinamento e capacitação, pois para a construção de políticas de catalogação, de alterações de procedimento, de atualização de sistemas
tudo depende do profissional bibliotecário estar apto a compreender as mudanças e quais são as necessidades de sua biblioteca para a implementação da RDA. Então, treinamento e capacitação são necessários logo no começo da implementação e durante todo o processo. Também é muito importante uma análise da infraestrutura atual, ou seja, a infraestrutura tecnológica da instituição. É necessário que, para a implementação, se saiba exatamente qual é a capacidade dos servidores de sua instituição, dos softwares, qual tipo de software de padrão de metadados os seus servidores são compatíveis para a implementação e dentre outros aspectos tecnológicos. Uma coisa importante também que foi citada é em relação à atualização dos sistemas. Os OPACs atuais, eles vão precisar sofrer alterações para que a implementação da RDA em MARC seja possível. Inclusão de campos, troca de campos, entre outros fatores. Então, é muito importante que se planeje isso também. Algumas instituições dos artigos relatados, na dificuldade de negociar um valor razoável para a implementação nos softwares proprietários que usavam, decidiram migrar os seus OPACs para um software livre, que no caso o relatado na literatura foi o COA. Uma outra coisa que se sugere também fortemente na literatura estudada é a contratação de consultorias especializadas para a implementação da RDA, para o treinamento, para dar um suporte efetivo aos bibliotecários das instituições brasileiras. Uma outra coisa também que foi bastante relatada é o cuidado com a integração com padrões globais. A implementação pode ser feita em MARC 21, apesar de não ser a mais recomendada, é a que está em execução na maioria dos países, mas se decidir trocar por um padrão de metadados mais adequado à web semântica, a sugestão é que utilize os padrões sugeridos pela Library of Congress para que não se tenha muitas dificuldades de migração do MARC 21 para esses padrões. Um outro ponto que foi muito citado na literatura é a formação de redes de colaboração. As bibliotecas públicas dos Estados Unidos se organizaram em uma rede de bibliotecas públicas. As bibliotecas da África subsaariana também e da Letônia. Isso minimiza custos, maximiza, na realidade, custos de implementação, de treinamento, várias questões cruciais para a implementação da RDA podem ter os seus cursos diluídos em várias instituições. Tá? Então, a assinatura da RDA pode ser feita em uma rede de bibliotecas públicas, como foi o caso dos Estados Unidos. O treinamento e a capacitação também foi feita por essa rede que eles formaram, ou seja, em vez de uma biblioteca pública arcar com os custos de treinamentos dos seus bibliotecários apenas, tá? Todos os estados americanos, formando uma rede, podem diluir os custos de um treinamento entre eles para que todos os profissionais sejam treinados. Também para a atualização de sistemas, otimização de softwares, tudo isso, se for feito numa rede, os custos ficam muito mais minimizados. E também a importância de uma revisão contínua, de um retreinamento, de uma recapacitação dos bibliotecários durante todo o processo, para que não hajam surpresas ou problemas na migração de dados. Assim, nas conclusões da dissertação,
foi observado que a implementação das bibliotecas do RDA nas bibliotecas brasileiras é um tema de grande relevância na área da biblioteconomia. Não vai ser uma tarefa fácil essa implementação, porque ela vai requerer um planejamento cuidadoso e uma abordagem colaborativa para o sucesso desse processo. E esse estudo aponta para a necessidade de um investimento maciço na capacitação dos profissionais da área. Também identificou-se a importância de uma maior colaboração entre as instituições para a troca de experiências e boas práticas. E também observou-se que a implementação pode trazer benefícios significativos, como a organização e recuperação da informação, para a interoperabilidade entre sistemas, para a melhoria da experiência do usuário. Também foram observadas limitações e desafios, como a falta de recursos financeiros e tecnológicos, necessidade de adaptação às particularidades do contexto brasileiro. Muitas bibliotecas não possuem os recursos necessários para investir em tecnologia e treinamento, o que pode dificultar a implementação da RDA. Mas, apesar dos desafios, essa implementação pode ser crucial para as bibliotecas brasileiras. Obrigado pela atenção.